Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Quem nessa noite precisa de oração? Amém? Eu e a minha casa também precisamos. Mas Deus é fiel. Eu queria, junto com os irmãos, você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 19. Nós vamos ler 2 versículos sobre um tema muito atual que está acontecendo, porque a Bíblia, ela se renova. Pode ter sido escrita há milhares de anos, mas ainda o que está escrita nela é para os dias de hoje. Então, se você pegar um jornal que foi escrito há 10 anos atrás, você não tira proveito de nada. O preço do arroz não é o mesmo, não é verdade? O preço do carro não é o mesmo. Mas a Bíblia, ela tem a palavra para mim e para você, para a minha situação e para a sua, para a minha casa e para a tua casa, até o dia de hoje. Nós temos que crer que essa palavra, ela é viva e ela se renova. Gênesis capítulo 19, vamos ler os versículos 17 e o versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Vocês me ajudem em oração nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós te damos graça pela oportunidade de estarmos nesta casa de oração, reunidos, Senhor, nesta noite, aonde o teu nome já foi invocado, já foi glorificado, e neste momento, Senhor, na multidão das tuas misericórdias, usa, Senhor, este vaso de barro, que deles mesmo não tem nada nesta noite, mas toma pelo teu Espírito e fala para a tua igreja, porque esta é a tua igreja, Senhor, a qual o Senhor escolheu para a última hora, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E você que pode, se assenta e glorifica o Senhor nesta noite, porque Ele se faz presente em nosso meio. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor conta a história de um homem chamado Ló. E este homem, ele começa a sua trajetória junto de Abraão, pai da fé. Quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, então Ló sai com Abraão, e Abraão sai com uma promessa. Ele sai com uma promessa não somente de herdar uma terra a qual ele nunca havia visto, mas também com uma promessa de ter uma descendência. Assim o Senhor prometeu a Abraão, e Ló, em toda essa trajetória, acompanhou Abraão. Mas em determinado momento, para que se cumprisse aquilo que Deus estava estabelecendo, ou já havia estabelecido, Ló teve que se separar de Abraão. Porque Ló, até aquele momento, ele herdaria todas as coisas de Abraão. Como funcionava a lei antigamente? Se eu tinha um irmão e eu morresse e eu tivesse filhos, o meu irmão deveria casar com a minha esposa e pegar a tutela dos meus filhos e cuidar deles, para que a minha descendência não morresse. Então o irmão de Abraão veio a morrer, e Ló é filho, então Abraão é tio de Ló, e sai com ele. No caso, Ló, sobrinho de Abraão. Então, se Abraão não gerasse filho, aonde estaria toda a herança de Abraão? A sua parentela, a Ló. Mas Deus não prometeu que seria Ló. Deus disse que daria a Abraão uma descendência, que viria de quem? Do seu irmão? Não dele. Porque cada um de nós diante de Deus é um indivíduo
É uma alma a qual Jesus pagou com o seu próprio sangue o preço da nossa vida. Você pode estar casado, pode estar solteiro, pode ter filhos ou não. A sua alma é individual para Deus. Você prestará conta de tudo que você fizer. Por isso Deus, quando te faz promessas, há promessas que são para você, há promessas que são para a sua esposa, há promessas que são para ambos. Porque Deus, Ele nos escolheu não para vivermos uma vida infrutífera, mas para termos uma descendência. Para termos uma descendência. E além de uma descendência, uma herança. Nós podemos ter alguns bens nessa terra? Podemos. Não é pecado. Mas a nossa herança não é nessa terra. Nós esperamos algo muito maior. Por isso que nós não guardamos o sábado. Por quê? Porque haverá um descanso eterno para nós. Um sábado eterno, que será no céu. Enquanto estivermos aqui, temos que trabalhar. Você pensa que Jesus, em seu ministério na terra, Ele não trabalhou? A Bíblia diz toda hora, e Ele estava orando. E Jesus estava se retirando. Jesus estava no monte. Jesus orando. Jesus estava jejuando e orando. Jejuando e orando. Pode pegar todos os evangelhos. É aquilo que a Bíblia fala do Senhor Jesus. Então Jesus, Ele andou sobre essa terra. Ele caminhou pelo deserto. Seus pés ficaram com barro. O suor correu sobre o seu rosto. Ele sangrou sangue. E nós não faríamos algo parecido? Nós descansaríamos? Não, nós temos um dia de descanso. Irmão, nós temos um inimigo que nos ataca todos os dias. Você acha que você tem tempo de descansar? Você vai cair. Aquele que diz, eu não orei hoje, pode ser que eu caia amanhã? Não, se você já não orou hoje, você já está caído. Você não vai cair. Não, mas eu não leio a Bíblia faz uma semana. Será que no dia de amanhã eu vou sair da igreja? Não, você tem que ter cuidado, porque a sua alma já está em risco. Porque essa é a palavra que nos alimenta a alma. Assim como existem os alimentos que nós comemos, aquilo que existe para que nós possamos beber, para sustentar este corpo, também existe esse alimento para sustentar a alma. E se nós não comermos todos os dias, a nossa alma vai entrar em desnutrição. Não terá força para resistir. Por que eu estou falando isso? Não saí do texto. Hoje é um culto de doutrina, e nós vamos falar em cima daquilo que nós cremos, não que veio do homem, mas que é a palavra de Deus. Por quê? Porque quando Ló se separa de Abraão, e agora nós tiramos Abraão e vamos focar na história de Ló. Ele escolhe para ele uma campina mais verde, e era a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas ele não sabia o que acontecia ali. E quando ele chega ali, é uma cidade que está entregue a todo tipo de prevaricação. Se fosse nos dias de hoje, seria o lugar de onde cada um de nós saiu. Porque tem pessoas que acham que Sodoma e Gomorra foram cidades que pecaram mais do que as nossas pecam hoje em dia. E é mentira. Nós não estamos atrás de nenhum ponto. Nós só não fomos destruídos porque houve um preço pago na cruz do Calvário. E Jesus pagou um preço caro. Às vezes tem uma alma dando trabalho, às vezes dá um nervoso. Você fala, moço, como que dá trabalho? Mas não podemos desistir, porque Jesus não desistiu de nós. Você acha que eu e você tinha aparência para Jesus? De maneira nenhuma. Porque nós estávamos entregues ao pecado. E o pecado é algo que Deus abomina. Imagina Deus olhar alguém e Ele ver toda aquela casca de pecado. Como que aquilo é prazeroso? Aquele mau cheiro de pecado, como o cheiro de uma carniça, e Ele olhando a cada um de nós. Mas o Senhor, na sua presciência, Ele não olhou para o nosso momento atual. Ele olhou para quando o seu Filho iria pagar um preço na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus Cristo nos purificaria de todo pecado. Então agora, aquela aparência que
que nós tínhamos no velho Adão estava enterrada. Acabou. O pecado já não toma mais conta de nós, porque agora nós vivemos pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas a certeza das coisas que se esperam. Eu não estou esperando algo que não existe. Eu não estou esperando uma fábula, uma fantasia, mas eu espero um céu real e que exige de nós um comportamento diferente no mundo. Porque o Senhor, quando envia a Jó em socorro, Ele está numa cidade onde está tomada de todo tipo de depravação. Pensa que aquela cidade, se fosse nos dias de hoje, você entraria na casa de alguém para visitar, teria uma televisão, estaria passando uma novela, um jogo de futebol. Então você teria que desviar o seu olho, procurando aonde olhar. Não é assim muitas vezes, quando vamos visitar alguém para evangelizar, e lá está o nosso inimigo já nos confrontando, nos afrontando, porque nós saímos de lá. Nós saímos da cidade, da destruição, quando nós deixamos as nossas práticas, quando nós deixamos aquela vida que tínhamos para viver para Cristo. Aquela era a nossa Sodoma e Gomorra. Então hoje, configurando nos dias de hoje, se você fosse conversar com uma pessoa, ela falaria: baixa o zap aí para falar comigo, vamos trocar uma conversa, deixa eu te mandar um vídeo, uma piadinha, deixa eu te mandar, é rapidinho, é 1 minuto, é 2, deixa eu te mandar uma foto indecente. Será que nos dias de hoje não seria desse jeito? Se nós vemos que é desse jeito que o mundo está caminhando, nós vemos pessoas que estão trocando a redenção de Cristo para voltar a Sodoma e Gomorra. Olha o que a palavra de Deus diz para Ló: Ló, escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Se você tem certeza que essa doutrina é de Cristo, não importa o que vão dizer para você, não importa o que os seus parentes vão dizer para você, não importa se vão rir de você, não importa se vão te desprezar, pode tudo isso nos ferir, porque nós somos carne. Mas quando você dobrar o teu joelho e disser: Senhor, estão falando isso e aquilo, e eu não quero ter esse sentimento de mágoa e de tristeza no meu coração, por isso estou colocando diante do teu altar. Fala do Senhor. Venha nos trazer um consolo, porque quem de nós não é afetado ou não é ofendido todo dia? Paulo diz: nós somos como ovelhas levados ao matadouro. Você vai para o seu trabalho e alguém tem coragem de olhar a sua situação financeira, e às vezes você crente tem uma conta para pagar, às vezes você paga uma e deixa uma para o mês que vem. Quem não passa essas dificuldades? Alguém entre nós que não tem uma enfermidade, que vez ou outra pega um dinheirinho e fala: hoje vai sobrar, e de repente chega uma enfermidade na família, e aquilo que você achou que ia sobrar, agora já é uma dívida no cartão para o mês que vem. Nós não somos provados em todas as coisas, mas Paulo diz que a nossa breve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso de glória. É um peso de glória, não é qualquer coisa que vamos receber, mas é a salvação da nossa alma. E não há algo mais importante do que isso. Então aquela pessoa muitas vezes que vai no seu trabalho e vê a sua situação social, quando ela te fala alguma coisa, você diz: não, eu não uso isso, eu não faço isso, eu não me visto dessa maneira, eu não falo essas palavras. Ela vai rir de você e vai desdenhar muitas vezes, achando que você é pobre. Mas saiba de uma coisa: todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, diante de Deus está vestido. Porque o Senhor diz que quando o filho pródigo volta para a casa do seu pai,
o seu pai veste ele com uma roupa nova, põe no seu dedo um anel e põe um sapato sobre os seus pés. Quer dizer que quando nós abandonamos Sodoma e Gomorra, o Senhor colocou uma veste de santidade e um anel de autoridade, para que você saiba que você é filho, que você não é um bastardo, você não é algo do acaso, você não é um filho de engano, e Ele calçou os teus pés, para que agora você saia e anuncie a palavra de Deus que você crê. Aleluia! E quantos estão voltando a olhar para trás? Olha o que ele diz: não olhes para trás de ti, não olhes para trás de ti, não há nada lá para que você encontre, você já passou por lá. Não me diga que você era mais feliz, porque eu não era, e eu creio que você também não foi. Quantas vezes nós estávamos escravos de uma situação que nos batia todos os dias? Quando alguém aqui pode testificar, quantos na verdade aqui podem testificar de alguma prisão que tinham no passado? Um vício, às vezes um vício no tabaco, no álcool, nas drogas. Você acabava de pegar o teu dinheiro, você consumia todo ele, mas você reclamava. No outro dia você estava lá, fazendo de novo, fazendo de novo. E muitas vezes não era porque você queria, era porque você era obrigado. Porque Satanás não pergunta se você quer fazer, ele exige que você faça. Ele te aprisionou para que você faça. Ele quer ver a sua destruição. Porque olharemos para trás. Será que nós olharemos de novo para a televisão como algo bom? Deus já não revelou que aquilo é algo que traz dentro de casa tanta contenda? Irmãos, tem novelas hoje, o homem beija outro homem, a mulher beija a mulher. Não se escandalizem com o que eu vou falar. O tio dorme com a sobrinha, o filho dorme com a mãe, a filha com o seu próprio pai. Isso vai passar dentro da tua casa. Você diz que é tempo do Espírito Santo. Há um Deus vivo que habita em cada um de nós. E a palavra do Senhor diz que os olhos são a candeia do corpo. Quando você vai consumir porcaria e ter luz sobre o seu corpo? Se você consome trevas, o teu corpo será tenebroso. Você não terá luz. Porque eu digo isso com toda certeza. Se um crente, se ele diz que é crente, e se ele diz ter o Espírito Santo de Deus, e ele senta na frente do televisor para olhar, o Espírito Santo de Deus sai da vida dele, porque não pode compartilhar com o pecado. Ele é santo, ele sai de você, e ele espera você se arrepender. E se você endurece seu coração, ele vai embora. Tem pessoas que esqueceram que nas mãos de Deus está a vida e a morte. Está pregando um Deus, uma graça barata, uma graça fajuta, que não vale nada, uma graça que deixa você viver como uma velha criatura. Jesus pagou um preço por mim e por você. Agora você enche a sua casa, põe TV no banheiro, põe TV na cozinha, põe TV na sala. Tem gente que tem tanta televisão, não consegue mais nem conversar dentro de casa. Não tem mais um diálogo, marido, esposa, esposa, marido. Não tem mais. Por quê? Porque está consumindo a mente, está tomando tempo, está apodrecendo a alma. E a alma é eterna. A alma é eterna. A palavra diz: não olhe para trás. Será que nós vamos voltar a jogar futebol? Isso é mais para os homens, né? Os homens gostam mais. Nós não sabemos que eles têm aliança com o candomblé. Sabia disso? Eles fazem pacto para ganhar jogo, ou você não sabia? Você não vê que no carnaval existe bandeiras de clube de futebol? E quando você assiste, bate palma para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, quando está desfilando o carnaval, Deus está bem no céu. Olha lá, o Satanás vai lá, fala lá teu servo lá.
ele tem comissão com o meu reino. Ó. Ele tem comissão. Ele paga a carteirinha de membro. Olha lá, ele assistindo a TV, ele dando ibope para aquilo. Olha lá, Senhor, não é o teu servo? Olha que vergonha. O que essas pessoas vão dizer naquele dia, irmão? O Filho do Deus vivo foi sacrificado para nos dar a liberdade, vida, olha o que Deus fala, e vida com abundância. Você tem que ser cabeça da situação. Se você tem dinheiro, o dinheiro não pode estar sobre a sua cabeça, mas você tem que ter controle e domínio sobre ele. Mas se você não tem que ficar preso no desespero, mas tem que ser senhor sobre a situação. Porque eu já preguei isso uma vez. As circunstâncias da nossa vida não podem alterar o que cremos, porque não vivemos segundo o curso deste mundo. Nós vivemos pela fé. É pela fé que nós vivemos. Nós andamos pela fé, porque o justo viverá da fé, diz a palavra de Deus, e não será diferente. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Será que nós vamos voltar ao tempo, como muitas vezes eu venho para a casa do Senhor, e quantas pessoas estão na rua, irmãos, pensando a paz, mas estamos em guerra, e a guerra é pela tua alma, a guerra é pela alma da tua família. Será que temos tempo de descansar no sábado? Será que temos tempo? Esqueça isso, irmão. A palavra do Senhor nos ensina. Agora nós não consagramos mais um dia só ao Senhor, é de domingo a domingo, porque antes não eram todos que tinham o Espírito Santo. Ele era dado a algumas classificações do Antigo Testamento. Era para os sacerdotes, para os juízes, para os reis, para os profetas, mas não era sobre toda a carne. E depois do sacrifício de Jesus, ele foi ao Pai para clamar o Consolador. E hoje, quantos de nós receberam o batismo com o Espírito Santo? E receber o Espírito Santo na sua vida, e receber ele não é falar em línguas, é quando você aceita Jesus e você o obedece. É o maior sinal que o Espírito Santo está na sua vida, é a obediência. Não adianta eu pular, rodar, grudar no teto, isso não demonstra nada. Pregar, louvar a Deus, porque as boas obras também têm um grande perigo. Quantos se perdem nas boas obras? Quantos começam a medir uns aos outros? Aquele fala assim, eu falo assado. Aquele canta de um jeito, eu canto de outro. Aquele vem tantos dias na igreja, eu venho tantos. Será que Deus nos chamou para isso? Isso não é voltar para trás? Isso não é voltar para Sodoma e Gomorra? Conversar da vida do irmão, falar o que um passa, o que o outro passa, o que o outro deixou de fazer. Será que isso tem parte com Deus? De maneira nenhuma. Eu falei a Deus numa oração: Senhor, por que é tão fácil eu abrir a minha boca para comentar sobre alguém, e é tão difícil que eu dobre o meu joelho e ore por ele, ore por ela? Por que é tão fácil, Senhor, com que eu venha medir os meus irmãos, mas não consigo entregar um jejum pela vida dele, dela? Se o irmão caiu, não temos vergonha dele. Todos nós caímos, todos nós estávamos caídos, e se nós não vigiarmos, nós poderemos fazer como a mulher de Ló, porque a palavra de Deus ela é tão séria, que ela não fala: olha, veja o exemplo de Abraão, veja Elias, meu servo, olha Moisés, que instituiu as leis. Não, ela fala: lembre da mulher de Ló, porque ela dá um aviso para todos nós. Este aviso é: não volte para trás. Você já conhece a verdade, a luz do Evangelho já entrou no seu coração. A palavra do Senhor diz: ó, renovai o vosso entendimento, renovai o vosso entendimento. É não aceitar o que o mundo está empurrando goela abaixo. Na minha não, na minha casa não. Você é o homem, a mulher, se você está crente no Senhor Jesus Cristo, você tem que resistir até onde pode.
Porque mais vale a lei de Deus do que a lei do homem. Por que eu digo isso? Porque quando eu estava perdido e eu queria colocar dentro da minha casa bebida alcoólica, a minha mãe dizia: na minha casa não. Tu vais fazer lá fora, mas dentro da minha casa não. E você tem essa autoridade. Porque se você aceitar a rebeldia do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, você é coparticipante do seu pecado. Até onde você pode resistir? Resista. Vai fumar na narguilé? Na frente da minha casa não, vai para lá. Porque Deus vai escrever tudo aí lá, meu servo fiel. O coração dela, o coração dele, arai, soriandarabai, sangra pela alma, mas ele não faz pacto com o pecado. Não aceita o pecado na sua casa. Pode estar doendo, mas não há dor maior do que ser separado do teu Senhor. Eu digo para todos que estão aqui, se nós não vigiarmos, o risco da queda é iminente, porque nós somos vasos de barro. E um vaso de barro, se ele cair, o que acontece com ele? Quebra, irmão. Nós não conseguimos. E Deus sabe da nossa natureza. Nós somos pó. Mas o que devemos fazer então? O que devemos fazer? Nós devemos resistir. Resistência. Resista. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, obedeça, e resistir o diabo. Diga não. Satanás, ele não lança ninguém da ponte, sabia? Ele não pode. Ele não tem autoridade de catar a mão dele e empurrar a pessoa ao suicídio. Ele só tem autoridade de falar, de lançar a palavra do desejo, da cobiça. Então, quando ele vem até nós, ele vem e fala: pega, come, se joga. Mas ele não tem autoridade de te jogar. Ele não tem autoridade de catar a droga e colocar na sua mão. Ele não tem autoridade de entrar na sua casa e colocar bebida, colocar cigarro na sua boca. Ele só pode lançar a palavra. Porque quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, e o sangue dele nos perdoou de todo o pecado, agora nós não somos mais prisioneiros do pecado. Quando ele lança sobre nós a palavra, quando os seus dardos inflamados vêm atingir a nossa mente por uma falta de vigilância, ainda há esperança de você clamar: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Sai, Satanás, pelo sangue de Jesus. Eu não volto para Sodoma e Gomorra, eu já saí de lá. Será que tem algo lá para mim ainda? Vou voltar a usar calça jeans, calça apertada, para chamar a atenção. Que graça tem isso? Todos nós passamos, alguns aqui mais, outros menos, mas a fase da vida, você é uma criança inocente, de repente você se torna uma criancinha, um adolescente, um jovem, alguns adultos, e logo chega aos anciões. Não é esse o ciclo da vida? Agora me diz, quem ganhou algo por causa da sua aparência? Será que isso importa para Deus? A aparência do corpo? A aparência que eu digo da vaidade? Será que nós temos que fazer a sobrancelha para Deus gostar de nós? Passar maquiagem para mostrar a Deus algo? Irmãos, eu leio no livro de Gênesis que diz que Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus. Crer que Deus não poder criar as minhas unhas coloridas é eu crer num Deus pequeno. Crer que Deus não podia fazer com 7 cores no cabelo é eu crer num Deus fraco. Ele não podia fazer, Ele não fez cada um de nós tão diferentes. Olhe para a sua volta, para o seu irmão. Cada um tem o seu traço, tem a sua cor, tem o seu jeito, o seu tom de voz. Tem diferença. Em qualquer lugar do mundo que você chegar com a sua digital, todo mundo sabe quem é você. Ninguém é igual. Ninguém se passa por você. Você acha que você precisa ser diferente, mas na verdade aqueles que estão se maquiando, se pintando, estão se tornando iguais, não diferentes. Iguais, tudo igual. Olha para o mundo, tudo igual. Por quê? Porque Satanás está padronizando a imagem do pecado.
Você vê estampado, está lá. Agora, quando eu vejo uma cantora, eu falo para minha família: eu não consigo mais ser enganado, porque hoje eu tenho luz, porque o Espírito não deixa confundido. Quem ora por revelação não diz Espírito Santo, que não se engana. Você acha que você está enganado? Do quê? Você já tem luz. Você não pode voltar para Sodoma e Gomorra. Não tem nada lá para você. Quantas pessoas estão cantando o nome do Senhor, e eu vejo cantoras ganham 50, 100 mil reais para fazer um show. É realmente um show. Para Deus não é nada. É como Deus diz na sua palavra: o que você fez aí, você já recebeu. Não tem parte nenhuma comigo. Não tem, irmãos. Uma mulher de calça, mulher pintada com cílios gigantes, com a unha, agora não estava de unha de gavião. O sangue de Jesus tem poder. A unha grande, afiada, igual a ponta do alicate. Moço, onde está parando isso? A mulher é tão montada que quando ela toma banho, nem ela se reconhece, ela assusta no espelho. Vai, quem é você? Aí fala: ah, não, sou eu. É porque eu não lembro mais como é que é o meu rosto. Aí ela volta assim. Meu Deus! Será que nós temos que fazer isso para Deus se agradar de nós? O Senhor diz para nós: olha, viva uma vida justa, seja piedoso. É esse o reino de Deus. Ter paz e gozo no Espírito. Porque muitas vezes lá no pecado nós tínhamos mais dinheiro do que agora. Alguns vão dizer: eu tinha, irmão. Mas você tinha paz. A paz se compra, a paz se conquista. Porque segundo o homem, ele conquistaria a paz pela guerra. Aconteceu paz na terra? Quando? Quando a terra esteve em paz? Estamos em guerra. Não contra o homem, mas contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas e os dominadores das regiões celestiais. A nossa guerra não é mais contra o sangue. Nós não bramimos espada, não pegamos revólver, mas dobramos o joelho e clamamos a Deus por misericórdia. Clamamos o sangue de Jesus para cumprir a nossa vida, para nos guardar, para guardar os nossos. E quantas vezes, irmãos, você se sente tão pequeno, Satanás chega lá para soprar no seu ouvido que Deus te esqueceu. Mas eu tenho certo isso: o mesmo Deus que livrou Ló da destruição também nos livrou e ainda está nos livrando. Porque o Senhor diz para Ló: não pare na campina, não pare no caminho. Porque se você começou bem e abandonou o mundo e começou a servir a Deus 5 anos, 10 anos, se você tornar para trás, você tem galardão? Não tem. Você tem recompensa? De maneira nenhuma. Porque a Bíblia diz que só haverá recompensa aquele que chegar até o fim. Tem que ser até o fim. Não é 10 anos, não é 20, não é 30, não é 60. Porque muitas vezes é uma pessoa que estava no leito de enfermidade, mas se ela recebeu o arrependimento do coração, Jesus chega para ela e ela vai para o céu de gozo. Quanto tempo ela serviu a Jesus? Talvez nada. Como ladrão, pouco ele pôde fazer. O que ele teve que fazer? Diz a Bíblia que Jesus morreu primeiro que eles. Então ele teve que resistir. Você acha? A Bíblia não conta, mas penso eu, você acha que Satanás não jogou dardos na mente dele? Ele acabou de confessar a Jesus: lembra de mim no seu reino. Quando ele olha para o lado, aquele que ele tem esperança de salvação está morto. O que fazer agora? Voltar para Sodoma e Gomorra? Olhar para o outro e falar: opa, é que eu me enganei, né? Às vezes não era ele. Às vezes eu pensei ser o Redentor, mas não era. Não estão muitos como o ladrão da cruz. Começaram na doutrina. Quantas pessoas passaram por esta casa, ou na antiga Deus é Amor, ou na antiga Assembleia, e largaram a mão do arado? Não tem parte com Deus quem larga a mão do arado. Tem que resistir, tem que suar, tem que andar, tem que chorar. Vai ter momentos que vai sorrir também, mas com Deus não é uma vida
vida. A tua escolha é uma escolha só. Jesus para sempre. Não tem retorno. É como uma estrada que tem aquela placa. Não faz retorno, é proibido. É só para frente. Pode ser que nós não vamos voando, mas podemos ir correndo. Mas se você já está cansado de correr, vai andando. Mas irmão Adriel, os meus pés doem, eu não consigo mais andar. Vai rastejando como um soldado da guerra, mas não para. Não para. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao príncipe da paz, porque aquele que parar não tem parte com Deus. Quantos estão presos em Sodoma e Gomorra, nas redes sociais? Irmãos, tem filhos que não têm diálogo mais com seus pais. Eu perdi o meu pai com 22 anos. Irmão, que saudade. Muitas vezes dá uma vontade de abraçar o meu pai, mas ele não está mais aqui. E dói. Parece que nós nunca estamos preparados para a morte. Parece que nunca estamos prontos. E um dia eu olhei a Deus e disse: Senhor, eu não consigo. Eu preciso que o Senhor seja meu pai. Glória a Deus. Porque eu preciso de um pai. Não, mas você tem 28 anos. Eu podia ter 60. Eu preciso de um pai. Se eu chegar aos 100, eu vou dizer: eu ainda preciso do meu pai. E eu descobri em Deus um pai tão amoroso. Todo dia, quando eu levanto, eu gosto de fazer oração do Pai Nosso. Deus, ele veio e me ensinou algo que nenhum profeta, nenhum juiz, sacerdote, sumo sacerdote, nenhum deles, que até então tinha o Espírito Santo, havia sido revelado. Jesus veio e ensinou: ore assim, Pai Nosso, para que você saiba a tua identidade. Tu não é filho de Belial, tu não é um achado, alguém sem valor, pode ser até para o mundo. Cada um de nós, quando nós andamos com a nossa roupa simples, somos medidos com os olhos de cima a baixo, desprezados com o pensamento, falados no canto da boca. Mas eu digo a você, você tem um Pai celestial, você tem um Pai, e você tem que sair daqui esta noite, não querendo mais olhar para trás, mas sabendo, quando eu não tiver mais forças, eu vou dizer: Pai Nosso, eu tenho um Pai que cuida de mim, o Pai zela. Se eu perguntar a cada um dos irmãos que é pai, o que você faria pelo seu filho? Você falaria: eu trabalharia até não aguentar mais para dar aquilo que ele deseja. A palavra de Deus diz: se nós que somos maus sabemos dar um bom presente, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele está vendo, ele vê as lágrimas que estão no teu coração, ele vê como a sua alma está quebrada, quantas injustiças você tem sofrido, mas você não retruca. Às vezes a pessoa te humilha e você diz: amém, fique em paz, amém, e você sai e você vai escondidinho no seu quarto chorar por alguém que não está aqui esta noite. Ele está vendo, aleluia. Nós temos um Pai, aleluia. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos um projeto falido. Nós somos um povo santo, um povo escolhido, para termos uma descendência e herdarmos uma terra. Não deixe Satanás fazer com que você olhe para trás. Não pare no meio não tem nada para você. Lá no finalzinho, pode ser que ainda existe uma porta querendo te levar para o inferno. Resista.
O diabo vai lutar comigo e com você, até que os anjos estejam descendo e Jesus rasgue o céu em glória. Até aquele momento que ele puder, ele ainda vai estar lançando os seus dardos inflamados para que você desista. Você tem que entender isso. A luta é até a morte, mas quando chegar a morte, ou se nem chegar, porque nós estamos diante, eu digo com toda certeza, que estamos diante da geração do arrebatamento, que nem a morte há de conhecer, mas passará da morte para a vida. Até aquele momento que Jesus não tirar os teus pés da terra, Ele estará te deitando, mas quando o nosso corpo começar a subir, aleluia! Toda dor ficou para trás, toda morte, a sepultura não existirá mais, e você vai começar subindo, 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 as lágrimas vão secando, você vai subindo, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fará novo, novo, não existe morte mais, não existe as lembranças mais. Nós devemos orar pelos nossos até a última oportunidade. Mas quando Jesus levar, se eles ficarem para trás, eu te digo, este mistério será apagado da mente de Deus e da tua mente. Se você tiver 2 filhos, um subir e um ficar, aquele que ficou, você nunca se lembrará dele. Porque se você se lembrasse dele no céu, o seu coração estaria pesado. Porque para Deus, todos aqueles que foram rejeitados, Deus pegará os pensamentos e lançará no mar do esquecimento como os nossos pecados. Nunca se lembrará mais. Se o jogador de futebol não se arrepender, ninguém saberá quem são eles. Na terra eles parecem grandes, mas a palavra de Deus diz: passou-se a primeiro céu, a primeira terra já não existe mais, as coisas velhas passaram. Não, mas como que era o nome daquele atleta que ganhava medalha? Se ele não se arrepender, você não saberá, porque não existe parte. Aquilo que você está fazendo, você está achando que você não é lembrado, que você é pequeno no mundo, mas está sendo registrado no livro da vida. E se você permanecer firme nessa doutrina, tu acharás o descanso para a tua alma. Não será malograda a tua esperança, porque o Senhor diz que Ele sabe, Ele tem pensamentos de paz para nós. E Ele quer nos dar o fim que esperamos. E quem de nós não espera o céu? Quem de nós? Eu nunca vi um homem ou uma mulher na terra que levanta a mão e diz: eu quero ir para o inferno. Eu não vi ainda. Pode ser que tenha, mas eu não espero isso. Eu espero a minha salvação. Eu espero a salvação dos meus. E vou orar por eles. Mas eu sei disso, que se eles não forem, eu vou fazer igual Ló. Porque Ló estava saindo de Sodoma, mas a mulher de Ló olhou para trás. Penso eu que Ló estava de mão dada com ela, e Ló estava saindo, e ela olhou para trás, e virou uma estátua de sal. Ló, ele teve uma decisão tão rápida a fazer. Se ele olhasse para a esposa dele, ele estava olhando para trás, ele deve ter soltado a mão dela, e mesmo com lágrimas nos olhos, ele fugiu da cidade da destruição. A arca de Noé diz que ela foi construída e Deus ordenou a Noé que fizesse uma janela. Aonde, irmão Adriel? Em cima. Não era para ele olhar para baixo, porque ele só viria água e trevas. Eu não vejo nada. Quem já esteve no mar aqui à noite? Eu já estive. E quando chega lá para umas 10 horas, você não enxerga nada na sua frente. É um brilho, trevas, nem a água você vê direito. Então, se ele construísse a janela para baixo, ele não veria nada, só trevas, não tem vida. Se ele construísse a janela na frente dos seus olhos, ele viria segundo a sua natureza humana.
Talvez ele viria corpos boiando, porque a arca navegava, e ele ia se apavorar. Mas Deus, ele fez uma ordenança: construa a arca em cima, porque você tem que saber a quem você está servindo. Olhe para mim, diz o Senhor, é para cima. Eleve os meus olhos para os montes. É para os montes de onde virá o socorro? Não, ainda não é nos montes. Aonde virá o meu socorro? Do Senhor que fez o céu e a terra. É para cima. Olhe para Deus, não olhe para trás. Para trás só haverá destruição da tua alma. Faça como Ló, sai dela, povo meu. Não volta para a televisão, não volta para o WhatsApp, Facebook, não volta para as pinturas de cabelo, pintura na unha, não tira a tua sobrancelha, não faça nada dessas coisas, porque aquele que não obedece à palavra de Deus, a palavra do Senhor diz, ele é pobre, cego e nu. E muitas vezes Satanás usa essas palavras para nos apontar o jeito que vestimos, o jeito que andamos, a nossa simplicidade. Ele usa o dele para dizer: tu és pobre, tu és cego, tu és nu. Mas não acredite, porque aquele que obedece a Deus está vestido, está calçado os seus pés, e diante de Deus ele terá uma recompensa, mas ele só terá se chegar até o fim. Resista esta noite. Não olhe mais para Sodoma, não olhe mais para o futebol, para as novelas, não olhe mais para a calça jeans, não olhe mais para as roupas indecentes que mostravam o teu corpo. Não tem parte a bermuda, a calça da mulher, todas essas coisas que nós já conhecemos. Mas olhe para Deus. Você já pensou, irmão, que naquele dia Jesus estará sentado, e a Bíblia diz que ele fez o homem e a mulher imagem e semelhança de Deus. Ele estará sentado e todos estarão diante dele. Você já pensou você chegar lá toda pintada e maquiada, quando você olhar para Jesus e falar: eu não pareço com ele? Você chegar com a roupa indecente e Jesus com o corpo todo coberto, você vai olhar e vai falar: ele é diferente de mim. Mas você não foi criado imagem e semelhança? E quando você adulterou a imagem e semelhança de Deus, será julgado como adúltero. Ah, não, mas o adultério não é só para quem trai. Não, é para quem altera aquilo que é original. Você tem a placa de um carro, ela é o final 9. Você vai com a fita isolante, faz embaixo uma voltinha e faz um 8. O que você fez com o chassi do seu carro? Adulterou. Adúlteros. Você está adulterando a imagem de Deus, se tais coisas você pratica. Mas fuja dela. Esta noite eu quero que você saiba, e saia daqui com essa certeza, independente de tudo aquilo que o mundo diz, porque há 3 coisas sobre cada um de nós: aquilo que nós pensamos ser, todos nós pensamos ser, aquilo que as pessoas dizem que somos, e nenhuma dessas tem valor algum. A terceira coisa tem valor: aquilo que Deus sabe que você é. Se você obedece, Ele te conhece. É meu filho, olha lá, eu sou pai dele. Ele deve falar lá com os anjos: ah, meu filho lá, obedece a doutrina lá, ó. Olha lá, a porta se fechou para ele lá, ó. Mas ele não aceitou o WhatsApp. Olha lá, ela lá, ó. As amigas deram risada para ir no bar, mas ela não foi. Olha lá, a família dele está passando uma dificuldade, vai murmurar. Aí Satanás fala: olha lá, vai murmurar. E Deus fala: não, ela está louvando. Porque o som do coração, o Senhor diz na sua palavra. Eu provo os pensamentos. Nada escapa diante dos olhos do Senhor. Glória. Amém? Amém. Então que o Espírito Santo de Deus continue falando a cada coração. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.